agora de novo nós vamos lá para Zacarias, capítulo 14, versos de 12 a 15. E ali vai nos apresentar uma situação nova, né? Como caíste desde o céu, céu no singular, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado, lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e aqui se traduz também como povos, nações, povos, né? É um aglomerado inumerável de seres, né? E a interpretação dos textos cabe uma ideia de que não eram judeus. Muita gente pode interpretar que seriam judeus. A interpretação cabe aqui como povos, nações, que poderiam ser de outros lugares, não necessariamente aqui da terra, porque a Bíblia não deixa, deixa claro que é não judeu. E na tradução que nós temos aqui, então, tu que debilitava as nações, os povos, né? Universo afora, e tu dizias no teu coração, eu subirei acima das estrelas. Poderia ser cósmica, poderia ser constelações, poderia ser nessa estrelas aqui, mas também cabe uma outra interpretação aqui, e eu conferi isso lá também. Pode ser numerosa descendência, ou irmãos, numerosa descendência. Então, subiria os céus acima das estrelas, poderia ser acima de todos os habitantes, ou de todos os irmãos, ou acima de todos daquelas criaturas de Deus, poderia ser também. Mas a interpretação literal mesmo, né, é essa aqui, ou estrela mesmo, ou numerosa descendência, ou irmãos, né? Subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, né? Das constelações, aqui cabe essa interpretação. E serei semelhante ao Altíssimo, e contudo serás levado ao inferno e ao mais profundo inferno. O interessante aqui dessa parte do texto aqui é que ali onde nós não temos uma noção de tempo, né, mas temos uma noção do que aconteceu, né, da crescente, exponencial rebeldia do inimigo contra Deus, até chegar a um ponto de achar que poderia suplantar Deus e tomar o seu ponto, até que chegou um dia que Deus fala para ele, como caíste do céu, ó Lúcifer, como foste cortado e lançado por terra. O interessante que o texto aqui, que nos fala aqui, ele não nos fala exatamente como ele foi deportado do céu, mas não fala em guerra, né? Não fala que houve uma luta, né? Que houve uma guerra de deportação em que ele foi expulso do céu, né? Mas cortaste foste do céu e lançado por terra. E nós vamos chegar mais aí adiante na resposta para essa pergunta. Vamos ler aqui Hebreus, só para nós termos uma ideia do que aconteceu lá, Hebreus capítulo 2, versos de 1 a 4, principalmente o versículo 1, que diz o seguinte: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, né? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? E por aí vai até o versículo 4, que é bastante interessante, mas esse primeiro versículo aqui diz assim, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, aí eu fui lá, palavra falada pelos anjos, eu fui lá no hebraico para estudar a tradução desse pelos, né? Palavra falada pelos anjos. E encontrei lá a seguinte tradução, além dessa pelos. Encontrei sobre, contra, acerca, concernente, que tudo isso caberia aqui nesse texto aqui. Então, se nós tirarmos esse pelo, ou falarmos sobre, contra, acerca, concernente, muda totalmente o sentido, porque aí não são os anjos falando, né? Até porque eles foram julgados. Então nós temos aqui, porque se a palavra falada contra os anjos permaneceu firme, né? E não pelos anjos, né? Permaneceu firme. Se foi pelos anjos, permaneceu firme, eles não teriam caído. É óbvio isso? Então,
Eu fui lá justamente por isso aí, porque não poderia ser essa situação. Então eu fui achar essa interpretação correta do texto, não que essa esteja errada, mas cabe essas outras interpretações, né? Contra, sobre, acerca, concernente, então ficaria assim. Porque se a palavra falada contra os anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ora, nós vemos aqui o seguinte, que aqui está nos informando um detalhe importante. Ali nos textos anteriores que nós lemos, nós vemos que o inimigo, ele praticou aqueles atos de violência, de perversidade e tudo mais contra alguém e enganou uma grande quantidade, assim como tem acontecido aqui. Se nós verificarmos o que tem acontecido aqui, nós vamos ver o seguinte, que na realidade as pessoas estão se perdendo, estão sofrendo a violência do inimigo, o engano, a mentira, a violência, e estão sendo levadas para o inferno. Estão sendo enganadas, né? Não é à toa que a Bíblia diz, né? O meu povo se perde por falta de conhecimento. Então nós temos aí a situação que está ocorrendo aqui, foi uma situação que também já ocorreu lá em cima. Eles foram enganados, né? Foram ludibriados, sofreram a violência, sofreram a perversidade, a opressão do inimigo lá em cima, lá, de tal maneira que eles, né, acabaram se rebelando contra Deus, né, indo pelos caminhos de Lúcifer, assim como está acontecendo aqui na Terra com o homem. Os homens estão se rebelando contra Deus, né, através do engano do inimigo, das mentiras do inimigo, e assim acabam seguindo pelo caminho que os leva à perdição, assim como aconteceu lá em cima. Então a Bíblia nos dá bem clara essa situação, porque se a palavra falada contra os anjos permaneceu firme, eles que foram enganados pelo inimigo, né, como aconteceu lá em cima, eles que foram enganados pelo inimigo, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como nós escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação? Porque Jesus Cristo veio para fazer aqui o que ele já fez lá em cima, né? Ou seja, eu vou chegar também lá, isso é uma ponta solta, depois eu chego lá com os irmãos aí, né? Ele veio fazer aqui, trazer a mensagem para desfazer as obras do inimigo, trazer a mensagem de salvação, para desfazer a mentira, o engano, o engodo de Satanás. E mesmo assim as pessoas continuam sendo enganadas, né? Alimentando a sua própria concupiscência, os seus próprios desejos, porque vem o diabo e sopra que ele pode ter tudo o que ele quiser, e o homem, pelo seu próprio desejo, pelo seu livre, acaba sendo enganado por isso. Mas Deus veio para que aqueles, né, que abriram os olhos e aceitarem a sua palavra pela fé, né, e não se deixarem enganar pelo inimigo e se voltarem para Jesus, alcance aquilo que a maioria daqueles que estavam lá em cima alcançaram, que é a salvação das suas vidas e a vida eterna junto com Deus, né? Então nós temos lá no céu o que aconteceu, mais ou menos o que aconteceu aqui na terra, que a nossa terra é o espírito que aconteceu lá em cima. Então lá em cima o que aconteceu foi que o Satanás enganou, ludibriou, mentiu, praticou violência, praticou perversidade, praticou tudo que era possível. O Senhor apareceu, caminhava no meio deles lá, falando da verdade para eles lá, enquanto Satanás continuava a ludibriar a todos, né? E uma parte deles continuou, né, aceitando a proposta do inimigo, mas uma grande parte permaneceu fiel ao Senhor e foi salva, né? Foi resgatada do inimigo, foi resgatada das mãos do inimigo, para que não caísse, porque creram, né, na palavra daquele que está lá em cima, que não tinha o nome de Jesus. Jesus é para a gente, aqui é a revelação dele para a gente, lá provavelmente tinha outro nome, né, na sua manifestação lá, e quero crer que mais tarde a gente vai comentar um pouco mais sobre essa situação. Mas antes de mais adiante, nesse posto aqui, quero ver aqui com os irmãos, capítulo 12 de Apocalipse, mais uma vez. Porque eu falei para os irmãos anteriormente, lá em Zacarias 14, quando o inimigo foi expulso dos céus, e ali nós alertamos para o fato de que ele foi expulso, mas não há menção de nenhuma guerra naquele momento ali.
que ele foi retirado do céu, foi expulso do céu. Não houve guerra. Simplesmente nos relembrando aqui, nos reporta ao fato de que ele está aqui. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações, povos, né? Inumeráveis povos, né? Então nós temos aqui que não fala nenhum momento aqui de guerra aqui, né? E para nós entendermos a situação, e aí nós vamos buscar na Bíblia mesmo a resposta para essa pergunta aí, como aconteceu essa queda de Satanás, como isso aí se deu, né? Nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 12, verso de 3 a 11, e vai nos dar a resposta para essa pergunta, né? E viu-se, versículo 3, e viu-se outro sinal no cesto, e eis que era um grande dragão vermelho. Aqui, obviamente, o irmão sabe que está falando do inimigo, de Satanás, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas dos céus. Também não preciso dizer que os irmãos já sabem até, porque os grandes teólogos, né, falam sobre isso, que são justamente os anjos caídos que se tornaram os demônios que estão aí hoje aí, né? Levou a terça parte dos céus e os lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Olha só, vamos raciocinar sobre isso aqui, né? Nós vemos aqui que não fala também de guerra aqui, neste aqui, mas diz que ele, né, saiu do céu e a sua cauda lesou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou a terça parte sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher. Isso aqui é importante por quê? Porque aconteceu antes do nascimento. Nós sabemos que essa mulher aqui é Maria, né, mãe de Jesus, que estava para dar a luz a Jesus. Então nós vemos aqui que ele parou diante da mulher, mas esse acontecimento dele ser lançado do céu, né, ser tirado do céu e lançou na terra todos aqueles seus seguidores que foram enganados por ele e os lançou aqui na terra, nós vemos que isso aconteceu antes de Maria. A Bíblia não especifica aqui o momento exato, mas se nós lemos o texto, nós vamos ver que ele não está preocupado com o tempo. Aqui, na realidade, o tempo é o que menos importa. Aqui importa o relato dos acontecimentos. E na ordem cronológica, esse acontecimento em que Satanás foi expulso do céu, ele aconteceu antes do nascimento de Jesus. Então foi um tempo longínquo aí, bem no passado, porque nós já encontramos ele lá no Jardim do Éden, já na terra aqui, proscrito na terra aqui. Então foi um momento bem antes disso aí, que nós não sabemos precisar quanto aqui, mas é um estudo que eu vou fazer com os irmãos da Bíblia, que tem várias revelações ali também, e aqui no momento que não fazemos isso aqui. Então, agora nós temos aqui, né, nesse mesmo texto de Apocalipse 12, seguindo adiante, um relato que continua assim, levando após si, e parou diante da mulher que havia de dar luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Aqui está falando de milênio, né? Está falando de milênio, ainda que a maioria dos amilenistas acha que isso está distribuído na história, mas está falando do milênio aqui. E o seu filho será arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha lugar já preparado de Deus, para que ali ela fosse alimentada durante 1260 dias. Olha só o versículo 10. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou nos céus. Olha que interessante. Vamos estudar mais um pouquinho isso aqui. Esse versículo 7 vezes após o relato dos acontecimentos que se deram à mulher, né, que era Maria, que deu à luz a Jesus. Então, vamos entender essa situação melhor aí, para que nós possamos entender. O fato é que lá atrás, em Zacarias, faz o relato da expulsão dele do céu quando não houve guerra. Ele foi proscrito na terra e aqui permaneceu prisioneiro nesse mundo aqui, né, juntamente com todos os anjos caídos com ele. E proscrito aqui, né, ficou até destruir totalmente esse mundo aqui, como tem o relato em Gênesis capítulo 1, versículo 1.
coisa que eu também vou comentar com os irmãos aqui, né? Mas o fato é que quando Deus, lá no capítulo 1, versículo 1 diante, criou esse mundo aqui na sua criação original, era tudo perfeito. Até o momento que o inimigo chegou aqui e trouxe com ele todos os anjos caídos com ele aqui. Naquele tempo da criação, esse mundo aqui era perfeito, todos os animais, toda a criação aqui, tudo aqui vivia em perfeita harmonia e equilíbrio. Mas quando o diabo chegou aqui, quando o inimigo chegou aqui com os seus anjos, ele fez aquilo que sabia fazer. E o que é que ele sabe fazer? Os irmãos sabem, né? Matar, roubar, destruir. Não é difícil entender isso. Você pega um homem do mundo, que é um fascínio, é terrível e tudo mais, mas quando ele se converte, né, ele melhora. Ele muda totalmente de tal maneira que aquele homem que ele era deixa de existir. E esse novo homem que ele é um homem reconstruído pelo Espírito Santo de Deus. Todavia, pode acontecer o inverso. Um homem que é um homem de família, de repente pode deixar o diabo trabalhar em sua vida, né, de tal maneira que ele começa a se tornar um homem mau, um homem perverso. E é o que o inimigo faz. Todo homem, tudo aquilo que já mexe, em que o inimigo mexe, se torna ruim, se torna mau, se torna perverso, se torna violento, se torna desejoso de fazer aquilo que ele mesmo faz, que o inimigo mesmo faz: matar, roubar, destruir. Então Deus, quando criou essa terra aqui, né, como eu mencionei lá no início do primeiro vídeo lá, né, quando Deus criou essa criação, ele o fez perfeita. Mas por ocasião da expulsão do inimigo lá do universo, lá daquele santuário, né? E quando ele trouxe consigo todos aqueles caídos, e eles foram proscritos nesse mundo, ficaram prisioneiros nesse mundo, eles começaram a fazer aquilo que eles sabiam fazer, e o verso 2 relata o que eles fizeram. E o mundo era sem forma, e essa terra, esse mundo era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Trevas criadas por quem? Por ele e seus anjos.